Algumas informações vieram à tona da semana passada para cá, por meio do próprio CEO da Meta, sobre como vai funcionar agora a moderação de conteúdo nas redes sociais da Meta com o fim desse programa de checagem. Ainda está um pouco obscuro sobre como, quando e se esse programa também vai ser finalizado aqui no Brasil. Mas imaginando que isso em algum momento deva acontecer, ou pelo menos uma tentativa de que isso aconteça, que tipo de justificativa pode convencer, na visão do senhor de jurista, a Advocacia Geral da União a permitir o fim, e também o Judiciário Brasileiro, a permitir o fim desse programa de checagem aqui no Brasil? Bom, vamos lá. Eu penso que para que o Judiciário brasileiro, as autoridades brasileiras, enfim, aceitem o fim puro e simples desse sistema de checagem, a Meta ela deve apresentar uma alternativa que proteja os direitos fundamentais, os valores da Constituição de 1988. O que a gente deve deixar muito claro é que toda empresa que opera no Brasil, por meio da internet, o que quer que seja, ela está obrigada a observar o sistema de direitos fundamentais que nós temos no Brasil, está obrigada a observar os princípios lá do Marco Civil da Internet. Então, desses princípios vão decorrer dignidade da pessoa humana, combate a toda forma de promoção de preconceito, racismo, que é justamente esse tipo vamos dizer, de controle que a eliminação da checagem torna muito mais frágil. Então, assim, a legislação brasileira ela não obriga a Meta a adotar um modelo de checagem ou um modelo XYZ, mas alguma coisa ela precisa apresentar para, na medida em que ela está operando na realidade brasileira, que ela tenha mecanismos de proteção. Ela fornece um serviço que potencialmente pode causar lesões a esses interesses. Então, obrigatoriamente, ela tem que apresentar mecanismos de prevenção. Esse é até um dos pontos que a AGU colocou na notificação que encaminhou a Meta. Então, nós precisamos ver que tipo de alternativa que a Meta vai apresentar. Me parece que a alternativa apresentada, por enquanto, que vai ser feita nos Estados Unidos, para o Brasil, é insuficiente, que é essa checagem pelos próprios usuários. Isso para a legislação brasileira me parece insuficiente. Exatamente, né, doutor Roberto? Prazer tê-lo conosco aqui. Na semana passada, esse tema dominou as discussões, não apenas no Brasil, mas também no mundo, né, a questão das redes sociais hoje. E, inclusive, nós tivemos aí, o ministro Fernando Haddad gravou um vídeo rebatendo mentiras que foram colocadas, imposto sobre pets, compra do dólar e a questão também da cobrança do Pix. Na sequência, o presidente Lula também gravou uma mensagem falando das mudanças do Pix. Então, quando se discute toda essa questão, nós tivemos exemplos aí claros aí da necessidade das autoridades gravarem vídeos aí para restabelecer a verdade. Houve uma forte reação já também dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O senhor imagina, então, o senhor falou praticamente agora que do jeito que ela pretende colocar, se for colocado aqui no Brasil, da mesma forma dos Estados Unidos, haverá um problema claro. O embate está claro, portanto? Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço a pergunta. E, realmente, se for colocado dessa maneira no Brasil, perceba, a bem da verdade, o discurso da Meta é um discurso de promoção da liberdade de expressão, etc. Isso é claro. Nós temos que lembrar que todo agente de poder, seja ele de poder político, poder econômico, etc., no seu discurso, o seu discurso vai ser um discurso palatável ao ouvido das pessoas, para se tornar atrativo. Então, jamais ele vai dizer quais são os verdadeiros interesses por trás desse afrouxamento na proteção de garantias básicas. Ele vai defender liberdade de expressão. Mas nós sabemos que liberdade de expressão não é um direito absoluto, deve conviver com os demais valores que estão ali na Constituição. Essa já é uma discussão bastante ultrapassada aqui no Brasil. Mas um ponto que me parece particularmente perigoso nesse afrouxamento se dá diante da realidade que as redes sociais trazem para o século XXI, tanto na formação da comunicação, que é muito rápida, mas também
na própria formação do pensamento pelas pessoas. Porque, veja, a ideia de liberdade de expressão, para adotar como ela é construída nos Estados Unidos, e por isso que lá é tão mais alargada do que nos demais países, a ideia é que a liberdade de expressão deva conviver com o que eles vão chamar de livre mercado das ideias. Então, ela é criada originalmente para que as pessoas possam, por meio de um processo racional, construir a verdade à luz daquilo, das pretensões do Estado e etc. Bem com um viés inicialmente político. Não perfeito. E aqui qual que é o grande ponto? Nós temos aqui, com essa lógica das redes sociais, etc., justamente uma deterioração dessa razão comum entre as pessoas, dessa construção racional de uma verdade. É aqui que entra o tema que hoje se fala muito da pós-verdade. Ou seja, as pessoas não constroem mais a verdade a partir de uma adequação racional entre o fato e os pressupostos da razão. Ou seja, eu vejo um fato, falo, poxa, isso é razoável, e adoto aquilo como verdade. Não, eu recebo o fato e eu adoto aquilo como verdade emocionalmente, a partir da adequação entre os meus desejos emocionais e o fato, independentemente dele ser notoriamente inverídico. Não há essa preocupação. E as redes sociais, elas acabam exercendo um papel determinante nisso. Na medida em que elas fornecem esse meio, elas têm que fornecer mecanismos de proteção. Senão, o que se trata? Se trata de muito poder na mão de pouquíssimas pessoas, que são esses detentores aí de Big Techs, que servem a interesses que nós não conhecemos. E isso deteriora por dentro um modelo democrático. A democracia é um modelo de poder que se faz com transparência. Qual é a transparência do poder exercido por essas pessoas? Sim. Nós não conseguimos saber. Nós só sabemos o discurso. E aí, com todo respeito, mas nós aqui todos somos brasileiros, o público, a maior parte é brasileiro, demanda muita ingenuidade, com todo respeito, para acreditar que bilionário norte-americano está preocupado com a liberdade na América Latina. A gente tem que ser claro quanto a isso, não é verdade? A Deise tem uma pergunta para o senhor também, doutor. Pois não, pois não. Professor, diante de tudo isso que o senhor está falando, eu vou fazer uma pergunta que eu sei que é difícil aqui, mas seria possível construir um modelo de regulação que equilibre soberania nacional, liberdade de expressão e responsabilidade dessas empresas na gestão da desinformação? Deise, obrigado pela pergunta. E realmente, a sua pergunta ela vai no cerne. Esse é o desafio que eu penso que aparece hoje para a justiça eleitoral, para os diversos estados. A União Europeia construiu recentemente um modelo para tentar justamente equilibrar esses pontos que você colocou. É um modelo perfeito? Não é, mas é um ponto de partida. Já tem bons avanços ali que eu penso que podem ser usados no Brasil já para iniciar essa discussão. Penso que é algo difícil de se chegar num consenso unânime, nunca vai se agradar todo mundo com esse tipo de medida, mas é necessário ter algum tipo de regulação que, no mínimo, claro, permita a liberdade de expressão, permita o desenvolvimento econômico dessas atividades, mas com responsabilidade de acordo com os valores constitucionais. Agora, qual o modelo ideal? Isso é muito difícil. Tem que ser construído, a meu ver, esse modelo no legislativo, com participação da população, realização de audiência pública, participação de corpos técnicos também para se chegar a um modelo possível. Alguma coisa tem que ser construída. Agora, como seria esse modelo? É muito difícil precisar, mas o modelo de regulação da União Europeia, eu penso que já pode ser um ponto de partida aí para nós. Queria agradecer a participação do professor de Direito e mestre em Filosofia do Direito, Roberto Beijato. Muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, doutor. Eu que agradeço, foi um prazer enorme.